Uma boa noite a todos, que você seja muito bem-vindo à casa do Senhor mais essa noite, que Deus te abençoe. Que bom que viemos aqui à casa de Deus mais essa noite para juntos adorarmos e bendizermos o nome dEle. Que bom que você também está nos acompanhando através da internet, que Deus te abençoe também nessa noite de louvor e adoração ao nome dEle. A gente vai iniciar o nosso culto aqui, cantando alguns hinos, mas antes gostaria de convidá-los a todos juntos fazermos uma oração. Assim como você está, feche seus olhos e vamos juntos orar. Querido bondoso Deus, obrigado pelo cuidado conosco, pelo primeiro dia da semana e já estando em Tua casa. Pedimos que o Senhor continue abençoando e cuidando de nossas vidas, nos dirigindo, guiando e conduza este culto. Fale conosco através dos hinos cantados, a mensagem falada, que tudo seja para a honra e glória do Teu nome, é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Para iniciarmos nosso louvor essa noite, nós vamos cantar um hino que fala um pouquinho da gente fixar os olhos em Deus. Neste mundo, ainda mais nos dias em que vivemos hoje, parece que é uma coisa muito mais importante hoje. Fixar os olhos em Deus em meio aos problemas, dificuldades, lutas. Por isso este hino, nós vamos cantar esse hino, que você e eu possamos ter em mente isso. Vamos fixar nossos olhos em Deus, não importa os problemas e as dificuldades. Fixa teus olhos no Mestre. 360. Vamos todos juntos cantar. As tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do montão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, no mundo seguindo a miragem, não ouvis a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Amém. Isso tem que ser constante em nossa vida, né? Fixar os olhos em Deus, estar sempre ciente que Ele cuida de nós, está conosco. Nós iremos cantar mais um hino, o hino de número 73, onde diz do poder desse rei que nós temos. O nome do hino é Rei dos Reis. E nós precisamos tornar esse rei, de fato, o rei da minha e da sua vida. Deixá-lo entrar, deixá-lo tomar conta e cuidar de mim e de você. Vamos todos juntos cantar esse hino, Rei dos Reis.
seja o meu e seu pensamento diário. Ele morreu, Ele venceu, Ele é Rei dos Reis. Que Deus continue guiando o nosso culto. Nós iremos cantar um hino agora, o hino de número 499. Ele fala um pouquinho do fato de que mesmo em meio às lutas, dificuldades, nós não podemos, não precisamos e também não podemos, não devemos nos esquecer de que Ele cuida de nós. É o hino de número 499, Não Me Esqueci de Ti. Ao som do CD, queria convidá-los a se colocarem em pé, todos juntos cantarmos esse hino. As ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei. Volve os olhos ao passado, na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que se na história deste mundo já meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse de seu filho se esquecer, ainda assim Amém. Uma boa noite aos irmãos, uma boa noite a você também que nos acompanha pela internet. Eu convido a todos aqueles que puderem para que de joelhos oremos ao nosso Deus. Pai maravilhoso, Pai bondoso, Pai glorioso que está nos altos céus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa de mais uma vez, ó Pai, poder louvar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado porque nos deste vida, nos deste saúde, nos deste também oportunidade, ó Pai, para vir em Tua casa de oração, Senhor. Nos abençoa, abençoa também aquelas pessoas que estão nos seus lares e nos acompanham, que eles também possam ser tocados pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Que tudo aqui que seja louvado, que seja falado, seja para honra e glória do Teu nome, Senhor. Perdoa nossas falhas, ó Pai. Muitas vezes não sabemos nem pedir como convém, como Tu mereces, ó Pai. Mas nos humilhamos e nos entregamos em Tuas mãos pelos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém.
vezes eu falhei, até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje, se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, meu Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em Ti, buscar, sempre me perder na arte de trazer louvores a Ti, meu Senhor. O meu coração coloco em Tuas mãos, e tudo o que eu sou com vestes de louvor
Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui novamente, frente a vocês, para a gente compartilhar a palavra do nosso Deus. Antes de abrir nossas Bíblias, vamos inclinar nossas cabeças. Queremos, Senhor, nesse momento, que Tu possa abrir nossa mente e nosso coração ao Espírito Santo, para nós entendermos o propósito que Tens para cada um de nós. Nos enche de paz, de alegria, de esperança o nosso coração. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Durante as últimas vezes que estive à frente daqui, eu várias vezes tenho pregado a respeito de alguns temas a respeito do Apocalipse, né? Como eu falei outras vezes, eu acho que Apocalipse é um assunto que é para os nossos dias. Eu acho que nós temos que ter um pensamento exatamente, vamos dizer assim, apocalíptico, né? Não no sentido de desastre, de fim de mundo, senão de um pensamento de esperança de que tudo isto realmente que nós estamos passando nesse momento vai acabar. E hoje eu trouxe um assunto. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21, de 1 a 3, mais ou menos é a base daquilo que eu gostaria de falar para vocês hoje. É uma introdução ao assunto, né? Diz assim, revelação de Jesus Cristo, 21, desculpa. Estou aqui no 1 ainda. 21, de 1 a 3. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Muito bem. Na verdade, o capítulo 21, parte do capítulo 22, ele fala sobre a Nova Jerusalém. Eu vou até falar para vocês que durante muito tempo eu não tinha uma ideia clara a respeito de como que era o céu. Para mim, nós íamos, quando Jesus voltasse, nós íamos ser elevados ao céu, e lá naquele céu onde Deus mora, a gente ia morar eternamente. Esse foi o primeiro pensamento que eu tinha a respeito do céu. Porque esses versos de Apocalipse sempre ficavam na minha mente a respeito do céu. E depois de um tempo eu entendi a respeito da terra renovada, né? E depois de um tempo, depois daquilo ainda, eu entendi que a nova Jerusalém, que hoje está naquele céu onde Deus mora, vai um dia estar nesta terra, depois de renovada, onde todos nós habitaremos, né? Não como habitamos hoje em grandes cidades ou pequenas cidades, senão que nós habitaremos em sítios e fazendas, né? Isso que vai ser interessante. Nós habitaremos em sítios e fazendas, mas no centro, que hoje, na verdade, diz que vai ser onde era a antiga Jerusalém. A nova Jerusalém será a sede, a capital desse mundo. E, periodicamente, nós iremos peregrinar até essa sede. Talvez não precisemos andar de carro, nem de avião. Os anjos nos levarão para a gente congregar periodicamente na Nova Jerusalém, que é essa cidade de ouro e cristal, onde Deus vai habitar. E não só será a capital da terra, será também a capital do universo, onde todos os planetas habitados, onde não há pecado, esses também terão que peregrinar até a nossa terra, para congregarmos todos juntos, junto com o nosso Deus, aqui, na Nova Jerusalém.
Só que, ao mesmo tempo que eu consegui entender a respeito disso, algumas dúvidas suscitaram quando eu fazia leitura de alguns versos da Bíblia. Como o verso de Isaías 65, vamos abrir Isaías 65, 17 a 25. Eu não vou ler todos os textos, não daria para a gente, mas depois com o tempo, e eu acho que até para alguns já é conhecido esses versos, né? Algumas coisas ficavam para mim, ficaram não tão claras. Isaías 65, 17. Lá diz: pois eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias delas, né? Que nós lemos inclusive no livro do Apocalipse, né? E aí ele fala até uma descrição: mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que crio, pois eis que crio para Jerusalém alegria e para seu povo regozijo. Mas tem um verso, por exemplo, no verso 20, que diz lá: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar aos 100 anos será amaldiçoado. Na verdade, quem já ouviu alguma vez sermões, ele sabe que tem muitas profecias que ele tem um significado para a época e tem um significado para nós hoje. Mas nessa profecia de Isaías, se você leu toda a profecia, você vai ver que a profecia está direcionada para o povo de Israel. E tem uma coisa interessante, irmãos, que nós muitas vezes eu não consegui entender a respeito disso, mas a princípio Deus ele tinha o propósito de que o povo de Israel, o Israel literal, ele cumprisse a promessa. Nós não sabemos como seria o cumprimento dessa promessa, porque com ele se cumpriria a promessa de uma nação que levaria ao mundo a verdade de Deus, onde Jesus um dia teria que morrer, não sei como, mas ele teria que morrer, porque realmente sem a morte de Cristo não teríamos remissão pelos pecados do passado, nem os de hoje. Mas essa nação, ela cumpriria o propósito de Deus. A nação judaica cumpriria o propósito de Deus. E que nós entendemos pela história que Israel não cumpriu esse propósito que Deus tinha colocado para eles. Tanto que Jesus, lá no Monte das Oliveiras, ele chora e ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta seus pintainhos debaixo de suas asas, e vós não quiseste. Então Deus tinha um propósito, mas Israel realmente não respondeu ao propósito. Aquele Israel, ele deturpou aquilo que Deus queria. Interessante que Deus colocou Israel num lugar estratégico. Lá no que na época era a encruzilhada do mundo. Lá por Israel passariam os africanos, que vieram da África, os vieram da Ásia, do Oriente, né? Os que viessem do Ocidente, né, dos países europeus, teriam que passar automaticamente ao fazer os seus negócios, teriam que passar lá por aquele lugar. Deus colocou Israel em um lugar estratégico. Lá na encruzilhada do mundo conhecido, para que essas pessoas pudessem não só pregar, como demonstrar que o Deus de Israel era um Deus diferente, era um Deus poderoso. Infelizmente, Israel criou um sistema religioso que se afastou totalmente dos propósitos de Deus. Esqueceram de demonstrar para as pessoas de fora esse Deus poderoso. Então,
Quando Jesus veio, ele pessoalmente teve que fazer essa demonstração daquilo que Deus realmente queria que acontecesse com o povo de Israel. Mesmo assim, eles não aceitaram e crucificaram Jesus. Mas, irmãos, tem uma coisa interessante na Bíblia, que quando Deus faz uma promessa, essa promessa ele se cumpre. Porque quando Deus faz uma promessa, e nós temos milhares de promessas na nossa Bíblia, tanto promessas pessoais para a nossa vida pessoal, como promessas gerais para a igreja, para o povo de Deus. E como que acontece isso daí? Ele acontece a partir do momento em quando um profeta, um escritor bíblico, ele usa aquela promessa e a aplica exatamente para outras pessoas. Existe uma transição. Interessante que o próprio Jesus, ele fez uma referência. Se abrirmos nossas Bíblias em Mateus 21, capítulo 21, verso 43, nós vamos exatamente ver o próprio Jesus falando a respeito disso. Mateus 21, 43, diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os seus respectivos frutos. Jesus falando para aqueles que dirigiam a igreja da época: se vocês não produzirem frutos devidos, Deus vai tirar de vocês o propósito e vai dar para pessoas que produzam frutos. O apóstolo Paulo também, ele fala a respeito disso, nos capítulos 9 a 11 de Romanos. O apóstolo Paulo, ele explica exatamente essa transição. Se vemos Romanos, especialmente no capítulo 11, Romanos 11, teria que ler o capítulo inteiro. Ele fala exatamente quando o povo de Israel rejeitou Jesus, e a partir daquele momento ele acabou transferindo, né? Se lemos o verso 2, por exemplo, 11 verso 2 diz: Deus não rejeitou seu povo que antemão conheceu, né? Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram teus altares, e só fiquei eu, procuraram tirar minha vida. Né? E aí no verso 5 diz assim: pois assim também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, Paulo, já depois que tinha morrido Jesus, né, lá nas suas cartas, se você ler do capítulo 9 e 11, você vai ver exatamente todo o processo pelo qual o povo de Israel rejeitou Jesus. E Paulo exatamente fala que Jesus então agora escolhe um povo que não tem uma nação, que não é nascido de uma nação, mas que é escolhido para levar essa mensagem. Né? Temos outros versos na Bíblia. Pedro também fala a respeito disso. Pedro 9, 10, 1 Pedro 2, 9 a 10, onde um verso conhecido nosso diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Até aquele momento, o povo judeu, ele era encarregado dos ritos, dos rituais de adoração a Deus. Mas a partir do momento que eles rejeitaram, Pedro já fala para os novos conversos: quem é sacerdócio real são vocês, que somos nós hoje em dia. O profeta Reis, na página 366, disse: aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo por intermédio de Israel, a nação escolhida, ele executará afinal por meio da sua igreja na terra hoje.
Ele arrendou sua vinha a outros lavadores, isto é, ao seu povo que guarda o concerto e que fielmente dá os seus frutos. Jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Então, irmãos, nós sabemos que muitas vezes nós achamos que, inclusive, que Deus escolheu você e eu, e que se nós não fizermos a nossa parte, a obra não anda. E estamos enganados. Deus sempre tem uma pessoa, sempre tem um escolhido. Em diversos momentos da história, Deus teve que escolher uma pessoa para que Ele desse continuidade à obra que Ele tem, o propósito. Nada impede o propósito de Deus na nossa vida. Isso que temos que ter no nosso pensamento. Agora, tem uma coisa interessante, o assunto, na verdade, não é esse. Eu li primeiro o texto falando da terra, do céu, né? Da Nova Jerusalém. E tem uma coisa interessante, irmãos, da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém também ela foi prometida para o povo de Israel. Se você ler detalhadamente o capítulo de Isaías, você vai ver que Deus tinha prometido que essa terra, onde os animais ferozes iam comer ervas, a serpente ia poder andar sem a gente ter medo de ser picado, era uma promessa prometida para Israel, para o Israel literal. E essa promessa também, ela é uma promessa que foi transferida para nós. Nós sabemos que foi perdida essa terra prometida a partir do momento em que Adão entregou, não, Satanás usurpou o direito de Adão ser dono deste mundo. Satanás usurpou, porque Adão e Eva se renderam, obedeceram a Deus e acabaram entregando o principado, entregando o domínio desse mundo para Satanás. Por isso que se diz que Satanás é príncipe desse mundo. Mas é um príncipe usurpador. Ele tomou por força, por engano, enganando Eva, ele tomou a posse desse mundo. Mas, irmãos, nada frustra os propósitos de Deus para a devolução do Éden para nós nesses dias de hoje. Deus tinha um plano de o Éden ser a pátria, o lugar onde nós seres humanos deveríamos morar. E esse propósito de Deus, durante todos esses anos que se passaram, essas eras que se passaram, Deus não desistiu do propósito para nós, de devolver o Éden para você e para mim. E sabe, irmãos, muitas vezes temos ideia que Deus fez o Éden, logicamente Ele fez do gosto dEle, mas Ele não fez o Éden para Ele, Ele não fez o Éden para os anjos, Ele fez o Éden para você e para mim. É para nós que era ter sido o Éden, nós hoje estarmos morando no Éden. E como é para nós e para você e para mim, Deus ele tem uma profecia para você. E a profecia dele é que ele vai devolver o Éden para nós. Assim como era o Éden, assim será o Éden também no futuro. Quando será o cumprimento dessa profecia? Quando acontecerá? Interessante que o Espírito de Profecia, ele conta o momento exato quando Deus vai devolver o Éden para nós. Se nós lermos lá no Grande Conflito, na página 644, onde fala sobre o encontro dos dois Adões. E eu gostaria de contar para vocês, hoje, esse encontro, que é um momento muito emocionante. É o encontro de dois personagens importantes. Adão, o Adão literal e o Adão espiritual. O Adão que perdeu o Éden
trouxe a maldição. O Adão que restaura o Éden e traz a bênção para nós e alegria para a nossa vida. Conta essa história de uma visão vista no futuro, onde milhares e milhares de pessoas estão em pé no mar de vidro. E eu espero que você e eu estejamos nesse dia, que esse evento vai ser fantástico, vai ser maravilhoso para nossas vidas. E essa visão diz que todos os redimidos estão em pé no mar de vidro. Mas eles percebem que lá no fundo tem um personagem que se destaca. Um personagem com mais ou menos 5 metros de altura. Não é Adão, é Jesus. E se destaca porque, pelo que nós entendemos, e uma coisa que eu também não sabia, que quando nós subirmos para o céu, nós vamos ser transformados. Mas nós vamos do mesmo jeitinho que nós estamos aqui. Interessante. Talvez algum defeito que nós tenhamos, físico, vai ser transformado. Mas eu vou subir com os meus 1,80 m de altura. E os mais baixinhos com 1,50 m, 60 de altura que você tem. Então, aquele personagem que está lá no fundo, ele se destaca naquela grande multidão. Jesus. E em um momento, aquela grande multidão começa a se dividir, fazer um corredor no meio. E todos olham para trás. E vem exatamente Adão, o Adão do Éden, perdido, indo em direção de Jesus. Então Jesus abre os braços. Sabe, irmãos, eu acho que Jesus vai chorar. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de perder um ente querido, mais ainda de perder um ente querido espiritualmente. Algum personagem da nossa vida que saiu dos caminhos de Deus e que de um momento para outro ele volta. Isso traz uma emoção muito grande. Imagino Jesus revendo novamente o seu filho de volta para os seus braços. Acredito, irmãos, que naquele momento Jesus chora. Lágrimas escorrem pelo seu rosto, lágrimas não de tristeza, lágrimas de alegria. Lágrimas de alegria porque a vida de Adão foi tristeza, sofrimento, mas Adão se arrependeu e ele vai ter direito de estar conosco lá no céu. Adão caminha em direção a Cristo e as primeiras coisas que ele vê são, nos seus braços abertos, são as feridas das mãos de Jesus. E no seu pensamento ele se pergunta: de que são essas feridas? E ele sabe que são as feridas causadas por você e por mim, pelos nossos pecados. Mas, irmãos, Adão, ele não tem coragem de abraçar a Jesus. A visão diz que ele se lança aos pés de Jesus. E em suma humilhação, ele não aceita ser abraçado por Jesus. Então Jesus pega a mão de Adão, o levanta e o chama para um passeio.
Interessante, irmãos, que outra coisa que eu não sabia e que aprendi com o tempo, né, com os sermões, com a leitura da Bíblia, do Espírito e Profecia, é que o Éden que Deus criou nessa terra, hoje ele se encontra lá no céu. O mesmo Éden. Deus arrancou o Éden dessa terra e o levou, acredito, antes do dilúvio, o levou para o céu. E lá então, ao Adão e Jesus se aproximarem da porta do Éden, Adão reconhece, relembra o seu primeiro lar. Aquilo novamente traz muita emoção para Adão. Irmãos, tem uma coisa que nós temos que entender. Aquilo que Deus tira, Ele o dá. Mas ainda se Ele prometeu para você, Ele vai te dar, Ele vai te devolver. O que Deus dá e o homem joga fora, mesmo assim Deus o devolve pela sua graça para você. É só você aceitar que você quer de volta o dom divino. No seguinte passo, Deus então chama Adão e leva até o centro do jardim do Éden. E então, a partir daquele momento, ele pega um fruto, do fruto da árvore da vida, e entrega nas mãos de Adão. Porque a partir daquele momento, Adão teria realmente o direito de ter novamente, o direito da vida eterna que ele perdeu, direito novamente à vida eterna. E aí sim se cumprirá a promessa de Isaías, que era para o povo de Israel, e hoje a promessa que Deus estende para você e para mim. Que nós folgaremos, exultaremos, haverá prazer verdadeiro. Diz Isaías, no capítulo 52, no capítulo 153, que Jesus verá o trabalho da sua alma e ficará feliz. Porque a felicidade de Jesus é ver os seus filhos felizes. Salmo 119 diz: Senhor, tenho prazer na tua lei. Ele diz também, nas obras das tuas mãos. Irmãos, Deus, Ele quer que nós tenhamos prazer exatamente naquilo que Ele nos dá. E Ele vai cumprir a promessa exatamente de dar tudo aquilo que Ele prometeu para nós. A seguir, Adão se volta para toda aquela grande multidão, e aquela grande multidão então canta: digno, digno é o Cordeiro. Irmãos, nesse momento nós não sabemos a letra nem a música, mas diz que todos os salvos, a partir do momento que forem transformados, eles vão saber, nas suas mentes vai ter a música que nós vamos cantar. Música de gratidão para o nosso Deus. Eu me lembro hoje de um sermão que eu ouvi. O pastor conversando com os membros da igreja. Ele perguntou para os irmãos se algum irmão já tinha pensado no que ele ia perguntar para Jesus, alguma pergunta, algum questionamento, quando ele encontrasse com Jesus lá no céu. E várias pessoas levantaram as mãos e tinham suas perguntas próprias da sua vida, né? Talvez alguma dúvida do passado.
E ele chegou então a falar com uma irmãzinha da igreja, uma pessoa mais de idade, uma pessoa mais experiente. E falou: irmã, e o que a senhora gostaria de perguntar então para Jesus? Ela falou: pastor, eu acho que quando eu chegar lá no céu, todas as minhas perguntas vão desaparecer da minha mente. Porque o prazer vai ser tão grande que nós não teríamos coragem de perguntar nada para Jesus. E aquilo, irmãos, ficou na minha mente. Diz que lá no céu, então, a partir daquele momento, nós vamos voltar lentamente, com o passar do tempo, a ser igual a Adão. Vamos crescer em estatura, crescer em intelecto. E então, irmãos, quando essa nova Jerusalém seja transferida para este mundo, a partir do Éden criado, lá no céu, lá quando Deus criou o primeiro Éden nessa terra, a partir daquele Éden, então vão ser feitos os novos Édens, que vai ser a sua casa e vai ser a minha casa. Irmãos, o livro do Apocalipse muitas vezes nos dá a impressão de que é um livro de coisas terríveis. O livro do Apocalipse é um livro de esperança. Se talvez durante essa pandemia, durante esses meses que se passaram, você tem sentido enfraquecida a sua fé, não desista. Porque um novo céu, uma nova terra estão esperando, destinadas para você. Esteja firme, que esse momento está muito próximo. Eu quero estar lá e espero que você também queira estar lá. Esse é meu desejo e oração. Amém. Vamos terminar o culto essa noite cantando o hino de número 561. No celeste lar glorioso. Jerusalém.
Pai, estamos muito felizes porque, apesar de sermos pecadores e indignos do Teu amor e da Tua graça, Tu eres um Deus maravilhoso, que tem estado a cada dia ao nosso lado, tem tocado nosso coração, nossa mente, para a gente fazer a coisa certa, andar pelo caminho certo, pois sabemos, Senhor, que Tu queres que estejamos um dia contigo morando nas mansões celestiais e também aqui na terra renovada, Senhor. Não deixes que esse pensamento, esse desejo morra nos nossos corações. A cada dia nos renova no Teu amor e na Tua graça. Que essa nova semana que já se iniciou seja uma semana abençoada por Ti, sejamos guiados pela Tua mão. Que os nossos propósitos sejam os Teus propósitos, Senhor. E que Tu faças cumprir a Tua vontade em nossa vida. Nos ajude, nos acompanhe, esteja com aqueles que estão precisando de Ti nesse momento, talvez no leito de doença, no leito de aflição, longe do Teu amor e da Tua graça. E esteja sempre ao Seus lados, ao lado deles, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.